Excelentíssimo senhor desembargador presidente dessa colenda Câmara, quarta Câmara Criminal, desembargador Eduardo Brum, excelentíssimo senhor desembargador Corrêa Camargo, relator, doutor Guilherme Azevedo Passos, um prazer revê-lo como revisor, desembargador Valadares do Lago, doutora procuradora de Justiça, doutora Regina. Excelências, trata-se aqui de um habeas corpus impetrado a favor de ora paciente, e eu trago aqui, excelências, uma questão puramente de direito, acerca da desconstituição do trânsito em julgado de um processo afeto ao tribunal do júri, e trago como ponto violação aos artigos 392, inciso 2 do Código de Processo Penal, artigo 593, inciso 3, alíneas A e D, e artigo 597, todos do Código de Processo Penal, mais ofensa ao princípio implícito do grupo grau de jurisdição previsto na nossa Constituição Federal, tendo em vista a ocorrência de nulidades absolutas, pelo menos duas, por ocasião da sessão de julgamento do plenário Tribunal do Júri da comarca de Guapé, ocorrida no dia 21/6/2022, também aponta, excelências, violação aos artigos afetos ao capítulo destinado no Código de Processo Penal ao Tribunal do Júri, sejam eles o artigo 483, inciso 3º, cumulado com o parágrafo 2º do Código de Processo Penal, artigo 483, parágrafo 4º, e artigo 482, 490, e o artigo 564, inciso 3, a linha K, que trata da nulidade no Código de Processo Penal, e mais ainda a súmula 156 do Supremo Tribunal Federal. Excelências, esse cidadão veio sendo processado a respeito inicialmente de uma tentativa de homicídio, acabou sendo pronunciado, posteriormente absolvido na sessão de julgamento, houve recurso por parte do Ministério Público, a decisão foi cassada, ele foi submetido a novo julgamento, nesse novo julgamento acabou com o pedido de desclassificação da denúncia do Ministério Público do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal grave, e esse cidadão, o paciente Fernando, acabou sendo condenado a pena de 2 anos, 2 meses em regime aberto. Acabaram que na própria audiência consta da ata, que foi dado conhecimento a Vossas Excelências, em que pese o juiz de piso ter concedido a ele o direito de recorrer em liberdade, foi considerado o trânsito em julgado na própria ata da audiência, tendo em vista que as partes disseram que não teria interesse em recorrer, mas não consultaram o maior interessado nisso, que é o paciente, que tão logo ficou sabendo dessa situação, ele mesmo interpôs dentro do quinquídio legal, dentro dos 5 dias que lhe competia, o recurso de apelação, assinou, o escrivão certificou, o juiz rejeitou o recurso em razão do suposto trânsito em julgado, a defesa técnica com outros argumentos também impetrou, também ajuizou o recurso de apelação, que foi rejeitado pelos mesmos argumentos, Só que o que nós verificamos é que não se poderia ter sido conduzido o júri da forma como foi, excelências. Por quê? Porque a tese trazida pela defesa, a tese principal era a tese absolutória, referente à legítima defesa putativa, que teria a obrigação de ter sido quesitada na terceira série, se a jurada absolve o réu. É um quesito, desde a reforma ocorrida em 2008 do Código de Processo Penal, um quesito obrigatório, que deve ser, inclusive, tem parte da doutrina da jurisprudência, o entendimento, que ele deve ser quesitado independentemente de tese absolutória trazida pela defesa. É um quesito obrigatório, é um quesito que não foi formulado aos jurados. E a defesa sustentou, sim, consta aí da ata da audiência, a tese de legítima defesa putativa, foi defendida em plenário, deveria ter sido quesitado no quesito genérico da absolvição, porque ele abrange todas as teses que visam a absolvição do sentenciado, ora paciente, ou seja, após a resposta afirmativa dos jurados ao segundo quesito, seria obrigatório na forma do artigo 483, inciso 3º, cumulado com o parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que fala: respondido afirmamente por mais de 3 jurados os quesitos relativos aos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, será formulado quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado, deveria
deveria ter feito essa quesitação, e não foi feita, né? E certifica-se um trânsito em julgado dessa mesma forma, né? A súmula 156 do STF, ela é clara que é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório, né? Não tem conversa, não tem discussão, né? A defesa sustentou a tese de legítima defesa putativa, simplesmente o juiz não quesita a tese de legítima defesa putativa. Ora, que seria mais benéfica ao paciente, que poderia lhe trazer a absolvição. Lembrando que ele foi absolvido no primeiro júri, que acabou sendo cassado por essa egrégia Câmara Criminal, né? E da mesma forma, prevê o artigo 483, parágrafo 4 do Código de Processo Penal, que, sustentada a desclassificação, veja bem, sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Ou seja, era obrigatório quesitar o quesito da absolvição para depois verificarmos a questão da desclassificação. E isso não foi feito. Não se pode um processo desse ter o trânsito em julgado, baseado apenas em que as partes dispensaram o prazo recursal para a interposição do recurso, quando o maior interessado não foi consultado. E tanto ele ficou sabendo e orientado por um advogado, que ele mesmo de próprio punho interpôs o recurso dentro do quinquídio legal, na forma dos 593.1, e foi certificado pelo escrivão. E trago aqui a Vossa Excelência, se me permite um aresto aqui do STJ, que fala que a ausência de formulação de quesitos relativos à tese de defesa, nulidade, cassação in totum do acórdão, desculpa, por conseguinte, após responder acerca da materialidade da autoria delitiva, o Conselho de Sentença decidirá se o réu deve ser condenado ou absolvido. Afastada a tese de absolvição, há necessidade, sob pena de nulidade, de se quesitar as demais teses de defesa que possam implicar diminuição de pena, que seria a hipótese da desclassificação, inteligência do artigo 483, parágrafo 3º, inciso 1 do CPP, um acordo do excelentíssimo senhor ministro Félix Fischer, do STJ. Da mesma forma, absolvição, quesito da absolvição, que deve anteceder o quesito desclassificatório. Mais uma vez, o quesito da absolvição genérica deve ser quesitado antes, deve anteceder o quesito desclassificatório, quando figurar como tese primária de defesa. E foi a tese primária de defesa. Legítima defesa putativa. E não foi considerado. Precedente do STJ, restabelecimento da ordem, a absolvição do recorrente em termos da sentença, recurso especial provido, o ministro Sebastião Reis Júnior, também do STJ, excelência. Então, peço a essa colega egrégia Câmara Criminal do TJ que cassem, que concedam a ordem com a finalidade de cassar o trânsito em julgado, permitindo que a defesa recorra, para que se verifique de uma forma mais ampla, né, com cognição exauriente, em sede de um recurso de apelação, a possibilidade ou não do paciente ser designado um novo júri, né? Então é isso que se requer. Agradeço a colaboração, a atenção de Vossas Excelências, e a defesa requer a concessão da ordem desses termos. Um forte abraço, muito obrigado.